Bom, gente, boa noite. Vim aqui fazer um desabafo com vocês sobre o que está acontecendo com meu filho, sabe? Coloquei aqui, né, que a gente tive que levar o Davi às pressas para o hospital terça-feira, porque deu problema no aparelho, no cabo de alimentação do aparelho dele, do BIPAP. Aí não estava carregando na tomada. Aí não estava carregando a bateria. Eu tive que levar ele às pressas para pediatria aqui, pro pai, né? O hospital daqui na cidade adolescente, que é o pronto atendimento. Então, eu levei ele para lá. Aí, chegando lá, o pessoal lá, a equipe lá atendeu muito bem ele. Então, levaram ele para a sala vermelha, colocaram ele no ventilador mecânico, porque o aparelho dele estava com problema na fonte de alimentação. Então, acionaram lá a direção, acionaram o pessoal lá todo do hospital, né, que tem acesso a esses aparelhos. Aí chegando lá não tinha ninguém. Falaram que no outro dia de manhã iam resolver. Aí de manhã ninguém foi lá, só foram lá, tiraram foto do aparelho, mas ninguém resolveu nada. Eu tive que ir na direção, tive que ficar andando atrás lá. Aí fui lá, aí falei com a diretora, não na direção, né? Que ela ia saindo, eu não consegui falar com ela, aí que ela me disse, tem que fazer uma solicitação, porque aqui só funciona assim. E eu já vou, que eu tô com pressa. Fala ali com a moça lá, porque eu já vou, que eu tô com pressa. Foi embora, não ligou, né? Aí tá. Aí eu procurei saber lá, aí falaram que eu ia mandar fazer uma solicitação, mandar lá para a CESA. Diz que mandaram e nada de resolver nada. Aí eu liguei lá para a CESA também, para um rapaz que trabalha lá. Aí ele me falou que não tinha esse aparelho BIPAP lá, que tinha entregado todo para pediatria e que era para mim lá na direção para saber se tinha. Aí liguei lá, conversei lá com o pessoal, mas ninguém me informou nada. Falaram que não poderiam me informar a respeito do aparelho. Aí traduzi. Eu tive que ajeitar o cabo de energia do aparelho do meu filho para mim poder trazer ele, tirar ele às pressas lá do hospital, para ele não pegar uma bactéria, não pegar uma pneumonia, porque entrou 2 pacientes com pneumonia lá, sabe, né, que na sala vermelha. Lá é pronto atendimento no pai, entra todo tipo de doença. Então, tinha 2 crianças com pneumonia, eu tive que me virar, gastar dinheiro, mandar consertar. Se eu soubesse que eu mesmo deveria ter ajeitado, eu não teria nem levado ele para lá para correr risco. Então, aí eu fui hoje na CESA, levei uma solicitação de novo aparelho BIPAP, né, para ficar aqui. Quando der problema não ter outro de suporte. Mas chegando lá, conversei com a advogada lá da CESA, ela disse que ela ia ver, aí depois ia mandar mensagem para mim, não mandou, eu que tive que mandar mensagem para ela, mandei, ela me falou, mas no processo do seu filho não está custando 2 aparelhos BIPAP, sendo que no processo do meu filho, o doutor fez pedido de 5 aparelhos BIPAP, justamente, que era para eles comprarem 5, menos para ter, para vir 2 para ele, né, para ter um de reserva, mas não, eles pegaram e distribuíram todo para fazer mídia, o governador tirando foto, fazendo videozinho aí, quando as crianças estavam saindo, para dizer que o governo que tinha comprado, que não foi nem o Clécio que comprou, quem comprou ainda na gestão do Valdez Góes, que ele não comprou porque ele quis, que aqui nada funciona, nada, eles dão de graça mesmo, se for ordem judicial. Ele não comprou porque ele quis, ele foi atender uma ordem judicial. Para falar a verdade, esses BIPAP foram tudo ordem judicial. Eu falo porque eu tenho os processos. Eu lutei para me conseguir, para tirar meu filho, que passou 3 anos dentro do hospital. Eu lutei, tenho testemunha, tenho tudo. Tenho os processos dele na DPU, tem processo dele na Justiça Federal a respeito desses BIPAP. Então o governador não deu nada, nenhum de governo deu nada, foi ordem judicial. Aí eles se aproveitaram da situação dessas crianças e outra coisa. Eles entregaram o aparelho BIPAP, fizeram vídeo, tiraram fotozinho, mas não informaram os pais a respeito que não tem um aparelho de reserva e não faz manutenção aqui no estado do Amapá desses aparelhos, para vocês terem uma ideia do perigo que essas crianças estão correndo. Se um aparelho desse parar de funcionar e a criança não chegar no hospital a tempo, ela vai a óbito. Por quê? Porque esse BIPAP é o pulmão das crianças.
É o pulmão dessas crianças. Um BIPAP desse que faz a criança respirar. É nem que ser o pulmão delas, né? Porque elas não conseguem respirar porque elas têm lesões no pulmão, algum problema no pulmão. Então, o BIPAP é o pulmão dessas crianças. E se esses BIPAP parar de funcionar, a criança não chegar no hospital a tempo para colocar no ventilador mecânico, essas crianças vão a óbito. E o que aconteceu? Ninguém avisou. Só fizeram dar os aparelhos, distribuíram, tiraram foto, fizeram mídia em cima dessas crianças. Ninguém falou pro pai: olha, paizinho, olha, mãezinha, não tem aparelho reserva. Olha, paizinho, olha, mãezinha, aqui não faz manutenção no estado do Amapá. Ninguém informou nada. Aí, se acontecer alguma coisa, quem é o culpado? O governo do estado, o Clécio Luiz, que não procurou se informar como era, que era para fazer, não informou os pais, só pensou na mídia, ganhar mídia em cima, se aparecer em cima dessas crianças, que eu falo a real mesmo, porque eu não devo nada para ninguém, eles que devem, e fico enrolando, fico ganhando mídia, falando que a saúde tá mil maravilha, sendo que é tudo mentira. E eu tô aqui, se eles quiserem, se alguém falar que isso é mentira, eu tenho como provar. Só levar na Justiça Federal e na DPU, que tem processo do meu filho lá, eu tenho o número do processo do meu filho aqui em casa. Eu não tô mentindo, eu tô falando a verdade, todo mundo sabe. Eu tô cansada já de tanta coisa. Para mim conseguir esse aparelho, eu tive que me virar, passei fome, passei sede, gastei o que eu não tinha, pagando passagem, uma humilhação, sofrendo todo tipo de humilhação que vocês possam imaginar para me tirar meu filho do hospital. Não só ele, né, como outras crianças foram beneficiadas por causa desse aparelho. Minha única decepção foi porque eles não avisaram que não tinha manutenção aqui no estado e que não tem um aparelho de reserva. Se der problema nesses aparelhos, essas crianças vão a óbito se não chegar no hospital. Então eu estou indignada com isso. E vem as eleições aí, o bonitinho está se aparecendo, falando que a saúde de Macapá está mil maravilha, que não tá, que é mentira. E em questão desses BIPAP, não tem um BIPAP de reserva para nenhuma criança. Se acontecer alguma coisa com a criança, não, a responsabilidade é toda da Secretaria do Estado, porque deram os aparelhos, mas não deram uma orientação. Não falaram que não tinha manutenção, não falaram que não tinha um BIPAP de um suporte. E é isso, gente. Eu estou indignada, porque não é fácil para a gente que é mãe, que tem uma criança que especial, que respira com a ajuda de um aparelho desse, saber que não tem manutenção aqui no estado do Amapá, e se der problema no aparelho, não tem um aparelho de reserva. Se der tempo de chegar no hospital, a criança vive. Se não der tempo de não chegar, se a criança não conseguir chegar no hospital, a criança morre, vai a óbito. E é isso, gente. Eu peço para vocês compartilharem o máximo que vocês puderem. Porque segunda-feira eu vou procurar os direitos do meu filho. Porque ele tem, não é pouco, todo mundo sabe que eles têm. E os paizinhos e mãezinhos que verem esse vídeo aí, para vocês ficarem cientes, se acontecer alguma coisa com o filho de vocês, a responsabilidade é do governo do estado. Porque eles entregaram o BIPAP, mas não deram uma instrução, não falaram nada, só fizeram entregar e tirar foto, fazer vídeo, mil maravilhas, né? Mas por trás de fotos e vídeos tem uma realidade, que é essa, que não tem manutenção e não tem um aparelho para suporte. E é isso, gente. Agradeço todo mundo. Obrigada.